Olá, pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o segundo episódio do programa Super Dicas, voltado para o concurso de escriturário do Banco do Brasil. Como eu havia dito no primeiro episódio, onde abordamos as disciplinas de matemática e matemática financeira, eu estou entrevistando professores de todas as matérias que serão cobradas na prova para escriturário do Banco do Brasil. Nesse episódio eu vou entrevistar o grande professor Tiago César, que leciona língua portuguesa, disciplina que contará com 10 questões na prova para escriturário. Mestre, muito obrigado por dedicar seu precioso tempo para gravar, o programa Super Dicas e poder aí orientar os estudos dos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural no que tange, obviamente, a disciplina de língua portuguesa e onde também nós vamos abordar aqui também como fazer uma boa redação para esse concurso do Banco do Brasil, mestre. Muito obrigado. Tudo bem, Luiz? Tranquilo? Tudo obrigado ótimo. Aí pelo convite, aos alunos e alunas presentes aí. Espero que estejam firmes na preparação, que vale a pena. Sem dúvida nenhuma, é um concurso aí maravilhoso. Quem for aprovado aí vai ter a oportunidade de fazer uma bela carreira no Banco do Brasil, né? Já que o banco proporciona isso, né? Já temos aí, inclusive, alguns ex-escriturários que se tornaram até presidentes do banco, ou seja, né? A possibilidade de crescimento profissional é muito grande. Mestre, voltando aqui para o nosso tema, que é a língua portuguesa, né? Curiosamente, a disciplina de língua portuguesa não é aquela que terá o maior número de questões na prova, como acontece habitualmente, né? Serão 10 questões, 5 a menos que informática e vendas e negociação. No entanto, né, assim como essas duas disciplinas, embora sejam apenas 10 questões para português, ela também terá peso de 1,5, né? Como informática e vendas e negociação. Ainda que não seja a matéria com o maior número de questões, ela tem um peso grande, né, mestre? Não pode, o candidato tem que ali saber que português está entre as principais disciplinas do concurso, né? Sim, sim. Aí eu respondo que sim, o pessoal acha que eu estou arrastando brasa para minha sardinha, né? Lógico que Mas não tem jeito. O português, ele não desmerecendo, obviamente, nenhuma matéria, não podemos, o concurseiro não pode desprezar o estudo de nenhuma matéria, mas o português ele vai ser sempre o diferencial, e eu ainda acredito que para um concurso da área bancária, isso ainda fica muito mais visível, né? Porque você vai ter muitas pessoas com certa facilidade em exatas. Que a pessoa que normalmente procura essa área bancária, ela se dá bem com números, né? Então, o diferencial, certamente, e normalmente quem é bom em exatas acaba não sendo tão bom nessa parte de português, né? Já encontra, não que não seja bom, mas encontra mais dificuldade, mais uma certa resistência em relação à assimilação do conteúdo. Então, o português eu acredito que é a matéria que vai acabar fazendo essa distinção, né? Trazendo essa diferença aí para o que vai ser o resultado final da prova, mesmo com o número de questões diminuído. Podemos dizer que vai ser o fiel da balança, mestre? Sim, de certa forma sim, né? De certa forma sim, porque as pessoas lidam, eu ouço muito isso em sala, Luiz. Professor, eu não vejo português há muito tempo. Eu falo, pelo amor de Deus, você vê português todo dia. Né? Porque você lida com isso todo dia, você fala, você escreve, você se comunica. Você talvez não preste atenção ao português, mas ele está aí todo dia da sua vida. Não existe isso de que você não vê português há muito tempo. Mas o foco, normalmente, não é ele, né? Só passa a ser quando a pessoa resolve estudar para um concurso. E, aparentemente, né, são 5 questões... Aparentemente não, isso é verdade, né? São 5 questões a menos que técnicas de venda e informática, né? São só 10 questões, né? São 10 questões de português, mas tem a redação, né? Ou seja, se você somar os dois, né? Português tem um peso maior que as duas ainda, né? Exatamente. Aí a pessoa fala que, não, como são 10 questões de português, eu não preciso estudar. Pô. Aí ela não estuda a regra de concordância e erra na redação. Aí ela não estuda a crase e ela erra na redação. Então o português, se você falou, foi brilhante, resume tudo. Português, vamos somar os dois pesos aí, né? O peso das 10 questões e o peso da redação. Então, o estudo da língua portuguesa vai ser inevitável. E, mestre, assim, quais seriam as estratégias mais eficientes para se estudar língua portuguesa para esse concurso do Banco do Brasil, sabendo que a prova está agendada para o dia 23 de abril?
como estudar de forma eficiente, né, para ter um bom desempenho, tanto na parte, digamos, objetiva, quanto na parte discursiva, que é a redação. Resolver questões é fundamental, né? E aí já existe uma vantagem, porque a Seis Gran Rio é uma banca muito tradicional, já há muitos anos no mercado, merece todo o respeito, faz um trabalho muito bom, mas ela não tem um perfil, digamos, de elaborar provas de português dificílimas. O nível da prova de português da Seis Gran Rio costuma ser aquele nível padrão. Não é nada fácil, não é nada bobo, né? Merece atenção, com certeza, mas ela não é aquela banca que cobra absurdos. A exceção da exceção da exceção. É uma banca burocrática, os conteúdos das questões, né? Você encontra em qualquer gramática aí de qualidade, de autores de qualidade. Então, eu não me lembro de alguma vez algum colega, professor ou aluno ter chegado para mim e falado algo como: professor, olha que absurda essa questão da Seis Gran Rio. Não me lembro. Então, assim, é um nível bem tranquilo. Então, a melhor maneira, de fato, é resolver provas anteriores, procurar aí um meio de resolver questões da banca, e a partir dos acertos e dos erros, principalmente dos erros, aprofundar a teoria, para que não volte a errar aquilo ali, já que o nível é sempre o mesmo. O nível é bem tranquilo, não é nada fora da curva. Então, se treinar por meio de questões e aparar essas arestas em relação à teoria do que está errando muito, vai ter um excelente resultado, com certeza. Não chega a ser uma prova fácil, né? Mas tipo assim, o problema da prova fácil é que o nível, a nota de corta se torna muito alta. Isso né? aí. Mas Isso aí. não é uma prova fácil, é uma prova, então, Trabalhosa, mediana. digamos assim. Isso, mediana. Mediana. Ok, perfeito. Muitas vezes, se a pessoa não fizer essa preparação, né, esse treinamento prévio, ela vai sair da prova mais cansada do que, de repente, achando que foi difícil. Ela fala: nossa, que prova cansativa, porque a Seis Gran Rio ela tem uma tradição de textos muito grandes, ocupando aí uma coluna e meia de folha, né? Então, acaba... mas também não são textos de difícil compreensão, mas eles são extensos. E aí, se você soma isso às demais matérias, às demais questões, então normalmente você sai de uma prova da Seis Gran Rio falando que foi mais uma prova cansativa do que necessariamente difícil. Difícil. E aí você falou na questão dos textos, me veio à cabeça o seguinte, mestre. É uma banca que foca mais na interpretação? É uma banca que foca mais na gramática? Ou é uma banca que equilibra os dois conhecimentos? Ela equilibra bem. Sendo 10 questões, eu não sei se de repente ela vai seguir o que normalmente é o padrão. Mas geralmente as provas da Seis Gran Rio, ela coloca 2 textos. Ela dedica a questão de compreensão textual e semântica, ela pega mais uma parte de semântica. E o outro texto ela dedica mais à gramática. Né? Então, normalmente ela divide esses 2 aspectos da língua portuguesa em 2 textos diferentes. Mas, em se tratando de 10 questões, eu acredito que venha um texto só, extenso, e todas as questões formuladas a partir dele, ou 2 textos menores, e aí, assim, pegando ali no máximo meia coluna, mas aí ela consegue colocar 2 textos, e aí ela mantém esse perfil. Um para toda essa parte de interpretação e semântica, e o outro mais para uma parte gramatical. Especificamente no que tange essa parte de interpretação, compreensão de texto, a parte semântica, né? Quais são os assuntos que a banca costuma priorizar nas questões? Em relação à gramática, Primeiro a parte de interpretação e sim, compreensão. interpretação. Ela pegaria mais a própria questão mesmo da compreensão e da interpretação. A capacidade de identificar informações corretas, né, presentes no texto. Uma ou outra inferência, ou seja, aquela análise de algo subentendido, né, uma mensagem subentendida. E a questão da semântica envolvendo troca de termos, mantendo sentido, a questão da sinonímia.
de trabalhar sinônimos, reescritura de frases, a semântica de conectores. Se formos trabalhar isso pelo lado da semântica, ela vai pegar muito essa reescritura de frases com a troca de conectores. Ela vai tirar uma conjunção e te dar opções com outras conjunções e vai perguntar qual é aquela que mantém o sentido original da frase. E às vezes o candidato tem muita dificuldade disso, né, mestre? Sim, sim, sim. Esse estudo de semântica ele é muito importante, principalmente de conjunções, porque todo candidato que vai prestar uma prova, obviamente com língua portuguesa e com redação, tem que ter um pleno domínio de conjunções para essas duas vertentes da prova, porque sempre estão presentes na parte objetiva, nas questões mesmo, e serão de extrema importância para que o candidato consiga elaborar um texto coeso, né? Então tem que ter esse domínio, tem que saber o que significa um valor, por exemplo, de condição, de concessão, o valor temporal, causal, para poder conectar bem as ideias que deseja escrever na redação. Boa. E a respeito da gramática, quais são os assuntos assim que a banca costuma explorar mais e que o senhor, inclusive, acredita que vão aí cair na prova do concurso para escriturário do Banco do Brasil? Na parte gramatical, eu ficaria com acentuação, concordância, tanto nominal quanto verbal, crase, né, regência e crase, o emprego do sinal indicativo de crase, colocação pronominal, tanto que ela fez questão de colocar no edital emprego dos pronomes oblíquos, então ela vai se preocupar com a questão da próclise, da ênclise, da mesóclise. Pontuação, ela gosta muito de trabalhar o emprego das vírgulas, e esse estudo de pontuação vai ser muito importante também para a redação, né? Então vale a pena. Concordância eu já falei. E regência eu também já falei, né? E uma parte de ortografia envolvendo aí palavras com 2 S's, palavras com C cedilha, que ela gosta muito também. A Regina Rio, pô, ela tem um acervo enorme de questões de português. Os Sim. candidatos, assim, na teoria, não precisam nem se preocupar em partir para outras bancas, né? Resolver questões de outras bancas. Mas, por exemplo, o Sebrasp, ele tem um histórico de fazer também muitos concursos para a área bancária, assim como a Regina Rio. Vale a pena pegar essas provas do Sebrasp para a área bancária ou realmente é totalmente desnecessário? Para a minha matéria é desnecessário. Tá? Para a minha matéria é desnecessário. Porque, como você falou, ela já possui, a Sesgran Rio possui um acervo muito grande de questões da minha matéria. Então, assim, de 2016 para cá, o candidato ele vai encontrar um número aí, né, enorme de provas, de questões. Eu falo 2016 pela questão do novo acordo, né? Ortográfico, que trouxe aquelas mudanças e tal. Então, não há necessidade. De repente, o que ele pode fazer, e aí eu já palpitando aqui na matéria alheia, né? Ele pode, de repente, pegar essas questões de outras bancas que têm esse hábito que já tem esse histórico de fazer provas para a área bancária e aproveitar as questões em relação a conteúdo dessas outras matérias. Mas mais por questão de informação, de encontrar aquela informação sendo cobrada numa prova. Mas tem que conferir se realmente aquele conteúdo daquela questão está no edital da prova. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Mestre, vamos falar agora um pouquinho da redação, né, que é muito importante, né? Como fazer uma boa redação, mestre? O que caracteriza efetivamente a redação? Se eu não me engano, a redação da prova é argumentativa, não é isso? Dissertação argumentativa. Sim. Explica para a gente o que é efetivamente a redação argumentativa e como fazer uma boa redação argumentativa. A redação argumentativa ela consiste em você apresentar uma tese, uma opinião sobre aquele tema que foi proposto, e a partir dessa apresentação da tese, você fazer a defesa dela por meio de argumentos. Então, você precisa mostrar ao seu avaliador que aquela opinião que você tem sobre aquele assunto, né, pedido no tema,
você consegue defendê-lo de maneira coerente. Você possui bons argumentos para defender aquela tese que você apresentou. Então, é importante que a pessoa acompanhe, né, esse, digamos, contexto financeiro, né, já que é a área fim. Então, essas mudanças, mudança ocorrem o tempo todo, mas esses fatos mais marcantes aí em relação ao mercado financeiro, a questão das instituições bancárias, instituições financeiras, isso é muito importante. O próprio site da instituição, é importante que a pessoa acompanhe. Se de repente o Banco do Brasil tiver uma rede social, eu confesso que eu não sei. Mas aí é bom que a pessoa siga também, porque vez ou outra eles vão colocar uma informação lá. O Banco do Brasil apoia a iniciativa do projeto tal de sustentabilidade. Então já seria um excelente tema de redação, né? O posicionamento do banco em relação a isso, a questão da inclusão de pessoas, e por aí vai. Diversidade, enfim. Aí, de repente, o próprio canal de comunicação da instituição já possibilita uma gama de possíveis temas, né? De possíveis conteúdos que vão ajudar nessa elaboração da redação. Mas em relação à elaboração dela, é isso. Apresentar uma opinião, se posicionar no texto, defender esse posicionamento com bons argumentos, mostrar ao seu avaliador não que você é o dono da verdade ou tentar fazer com que ele concorde com você. Avaliador de redação não tem que concordar com o candidato. Ele tem que chegar à conclusão de que o candidato foi coerente naquilo que ele defendeu. Isso é o que garante nota máxima. E treinar, tem que treinar. Não existe forma melhor. Redação, isso parece bem clichê, mas redação se aprende fazendo. Perfeito. Mestre, essa estrutura de redação, Sim. Introdução, desenvolvimento, conclusão, ela tem que ter essa estrutura, mas o quanto é que se destina de parágrafos para essa estrutura? É um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão, ou não? Essa estrutura normalmente é o padrão, é o básico, digamos assim. Então, um texto feito dessa maneira, distribuído dessa maneira, está de excelente tom, né? 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Nessa introdução tem que ter opinião. Opinião, de repente. Isso depende também da maneira como o tema vem estruturado, né? Porque pode acontecer de a banca oferecer um tema e exigir que determinados aspectos sejam abordados, né? Ela pode dar um tema e falar, o texto do candidato não poderá deixar de opinar ou de dissertar sobre. Aí ela cita determinados aspectos. De repente, por exemplo, se um desses tópicos obrigatórios, digamos assim, for uma exigência da banca de uma definição, de um conceito de alguma coisa, isso pode muito bem ser a introdução. Entendeu? Essa exigência da banca por uma definição, o conceito de alguma coisa, pode se transformar na introdução da redação. Mas esse posicionamento é importante. Ainda que a primeira frase da introdução seja um conceito, uma definição, é importante que a segunda frase traga ali algum posicionamento já sobre aquilo que foi falado. E a conclusão, a pessoa tem que apresentar, digamos, uma solução para determinado caso, tem que apresentar uma justificativa para aquilo que ele argumentou lá em cima. Como é que tem que ser tanto a parte do desenvolvimento como essa conclusão também, para deixar tudo bem amarradinho? No desenvolvimento, vão aparecer os argumentos, né, que vão defender aquela tese apresentada na introdução. Então, a pessoa pode citar exemplos daquilo que ela está defendendo, ela pode citar dados, de repente uma pesquisa que ela leu na internet, mas ela tem que citar a fonte. Então, se ela conhece um dado que corrobora com o posicionamento dela, ela pode usar isso na redação dela sem nenhum problema como argumento. Ela pode pegar informações de terceiros, uma autoridade no assunto, né?
E aí ela cita ali também, mesmo que com as próprias palavras, mas ela faz referência à pessoa e cita lá o conteúdo, não tem problema nenhum, que aí ela vai mostrar ao avaliador que ela não está sozinha naquele pensamento, ela não está sozinha naquele posicionamento. Tá Existem referenciando, né? pessoas, isso aí. Ó, tá vendo aqui, avaliador? Eu não estou sozinho, ó. Fulano de tal, que é uma autoridade no assunto, pensa da mesma maneira que eu. Na verdade, é o contrário, né? A pessoa chegou àquele pensamento por conta da autoridade, que ela concordou e ela tem todo o direito. Lógico. Mas, assim, aí na redação, na verdade, aí os papéis acabam se invertendo. Avaliador, tá vendo fulano de tal, que é uma super autoridade? Ele concorda comigo, ó. Tá vendo? O que eu tô defendendo, essa pessoa também defende. E aí você acaba criando um texto sólido, consistente, porque, como eu falei, o avaliador ele não tem que concordar com você. Você não tem que adivinhar o que ele pensa do assunto. Ele só tem que terminar o texto e falar o quê? A argumentação foi consistente, foi coerente, foi sólida e conseguiu sustentar a opinião desse candidato. Então é nota máxima. E daí a importância de ler muito, né, mestre? Ler Sim, jornal, ler revista, ler site, livro. sim. Fundamental isso, né? Com certeza, com certeza. Os conteúdos das matérias específicas, isso aí Ajudam. normalmente também acaba servindo de base aí para vários temas dessa área bancária. Então, vale a pena dar uma olhada aí nas mudanças, por exemplo, de um Código de Defesa do Consumidor da vida. Veja só, durante a pandemia, foram várias as medidas aí por conta do governo, independentemente de governo, em relação a linhas de crédito, a fiscalização em relação a juros abusivos, né? As pessoas entraram em crise, então as linhas de financiamento oferecidas às empresas, né, para que elas passassem aí pela fase da pandemia, isso tudo é prato cheio para tema, né? A importância das instituições bancárias durante a pandemia, né? Como uma parceria com os empresários, aquela coisa toda. Eu sempre recomendo também, assim, para quem conversa comigo, né? Embora eu não seja professor de português, nada disso, mas eu acho que você pode validar isso ou não, de ler editorial de jornal. Né? Não estou falando somente as matérias, não. O editorial é a opinião do jornal sobre um determinado tema. Sim. Porque ali tem uma opinião e é exatamente aquele estilo de texto, né, que você precisa fazer a redação. Né? É muito similar o texto do editorial com o da redação de prova de concurso. Né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Aí você... nós temos duas vertentes. O edital não trouxe essa informação. Eu pesquisei e não veio essa informação sobre, de repente, uma linha de elaboração para o tema. Porque, geralmente, para as provas da área bancária, as bancas costumam trabalhar duas vertentes. Ou ela diz que o tema será elaborado a partir de algum tópico dos conteúdos específicos do edital, ou ela fala que vai ser elaborada a partir de tópicos relevantes da atualidade. Mas não veio nenhuma informação. Então, a pessoa tem que estar antenada em relação a meio ambiente, sustentabilidade, esses assuntos aí que estão em foco, né, em discussão na sociedade. Toda essa questão financeira, de repente, os impactos da guerra, dessa guerra aí, Rússia e Ucrânia, quais são os impactos disso, a questão do petróleo, a crise hídrica, enfim, é uma gama de informações, não que a pessoa tenha que saber tudo, mas ela tem que saber, assim, um pouco de tudo, né? Não tem jeito, um pouquinho. Não precisa saber tudo de tudo, mas pelo menos, assim, ter uma noção de alguma coisa. E esses editoriais são perfeitos para isso. Mestre, você falou da importância de praticar. Fazer redação, de fato, é indispensável, senão a pessoa não consegue, primeiro, criar a capacidade de argumentação, não consegue criar gerenciamento de tempo, né? Mas quantas vezes por semana, não sei se seria por semana, o candidato deveria fazer uma redação? Vai muito da disponibilidade de tempo da pessoa, né? Se ela puder fazer uma por dia, tá ótimo, né? Mas, assim, no mínimo umas 2 por semana, né? Sendo aí bem bonzinho com as pessoas. Umas 2 por semana, acho que tá de bom tamanho. E tentando, assim, porque, assim, tem o horário da prova, que é para você fazer
as questões objetivas e a redação. Qual seria, digamos assim, o tempo adequado que o candidato deveria gastar para fazer uma redação? Não deveria ultrapassar mais de 1 hora? 1 hora. 1 hora Uma está de hora. bom tamanho. Se a prova não vier num nível muito difícil, muito complicado, e o tema já vier com essa complexidade, aí estourando aí 1 hora e meia. Desde que cartão resposta já devidamente marcado, né? Aí a pessoa pode, mas no mínimo aí se programar, se preparar. Quando parar para elaborar a redação, tente administrar bem esse tempo, estabelecendo aí 1 hora, 1 hora e 20, e tentando cair para 1 hora, que aí vai ficar padrão. Perfeito. Mas aquela pergunta muito básica, aí é a questão de simplesmente tirar uma dúvida, eu até sei a resposta, mas acho que é sempre bom a gente alertar o pessoal, né? Tem que colocar ou não tema na redação? Título, né? Na verdade, o Isso, tema já vai estar título. lá. Desculpa, título, falei errado. Então, isso aí, geralmente a orientação é o título e redação somente quando a banca exigir. Ela tem que fazer a exigência do título. Então, essa exigência pode vir no edital, e não veio. Ela pode vir no dia da prova, na proposta de redação. Por isso que tem que ler as orientações com muita calma. Ou na própria formatação da folha. A folha que vai ser entregue ao fiscal Assim. com o texto, né? Pode ser que haja um espaço específico para esse título. Muito bem sinalizado, você vai saber. É uma linha menor e centralizada, ou é uma linha inteira, mas aí com a palavra título, para a pessoa saber. Então, mesmo não havendo nenhuma exigência explícita à informação em si, se a folha vier com esse layout, título obrigatório. Tem que ocorrer. Outra coisa importante, aí isso vale muito para mim, porque assim, eu tenho graves problemas com a caligrafia. Cara, Bem-vindo ao time. é bem-vindo a você também, eu não sabia. Mas a letra conta muito, né? Você tem uma boa apresentação, evitar rasura, escrever com uma letra que dê para o examinador entender bem é fundamental também, né, mestre? Sim, sim. Letra legível, não existe mais aquela exigência de letra cursiva, né? Pode Às ser vezes a letra de pessoa imprensa. escreve, pode. Normalmente a preocupação, as exigências das bancas agora são letra legível, não importa formato, não importa desenho dela, letra legível e que você diferencie letras maiúsculas de minúsculas. Então, Perfeito. tirando isso, tudo tranquilo. Sensacional. Para a gente então aqui encerrar o nosso bate-papo, mestre, qual é a mensagem, dica final que você pode deixar aí para todos aqueles que vão fazer a prova para a escriturária do Banco do Brasil, para que eles tenham um bom desempenho na prova, né, como um todo, mas em especial na disciplina de língua portuguesa e também ali na redação? Meu conselho, minha orientação parte sempre do mesmo princípio. Resolvam questões, vocês já sabem qual é a banca que vai fazer o concurso, vocês já têm uma data. Estudem todos os dias, mesmo que um pouquinho de cada coisa, mas estudem, mantenham o ritmo, né? Resolvam questões, vejam aí onde vocês precisam melhorar, entendam o perfil da banca, isso é muito importante. Pratiquem redação, estabelecendo um tempo máximo para ela ser feita. Se você, naquela primeira tentativa, não conseguir realizar a redação naquele tempo, deixa quieto, no dia seguinte você tenta de novo, mas não adianta você finalizar uma redação não administrando o tempo e de repente ter feito esse texto em 3 horas, 4 horas. Você está fora da realidade. Então é importante essa sinceridade, essa honestidade em relação ao tempo que você demora para fazer uma redação. Então estabeleça um prazo máximo. Comece ali por 1 hora e 20, 1 hora e meia, deixa rolar o cronômetro ali, mas quando ele tocar, para onde tiver parado. Eu vou continuar. Não continue porque você vai estar se enganando. Você vai estar dedicando mais tempo do que vai ter no dia da prova para fazer essa redação. Estudem porque vale a pena, é uma excelente oportunidade. A instituição é muito boa. Conheço vários amigos aí, colegas professores, inclusive, que são da instituição e
nenhuma instituição é perfeita, mas a tendência é eles falarem bem, né? A predominância aí é sempre de informações positivas e vale a pena. O esforço vai valer a pena. Sem dúvida. Esse foi o professor Tiago César, que trouxe aí excelentes dicas para os candidatos aí colocarem em prática para terem um excelente desempenho na disciplina de língua portuguesa e também na prova de redação. Mestre, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luiz. Sempre que precisar, havendo aquele espaço na agenda, pode contar comigo, com certeza. Com certeza, mestre, muito obrigado. E eu quero agradecer também a audiência dos nossos internautas. Pedir aí para que vocês deem um like no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos que vão prestar o concurso do Banco do Brasil. Lembro também que logo vamos disponibilizar novos episódios com dicas de professores das demais disciplinas que vão cair na prova do concurso do Banco do Brasil. Basta você ficar aí acompanhando o canal da Degrau Cultural no YouTube. Acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, que está disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço para todos e até a próxima, gente. Valeu! Um abraço.